No mundo antigo e hoje, Thor sempre foi uma das figuras mais populares da mitologia. Como um deus do trovão, Thor faz parte de uma longa tradição de divindades que comandavam trovões e provocavam tempestades. Isso também fez dele um importante deus da fertilidade, que trazia a água necessária para fazer as plantas crescerem. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sino de notificação. Enquanto Thor era conhecido por seu poder sobre trovões e relâmpagos, havia mais para o deus do que apenas isso, no entanto. Thor era um dos deuses nórdicos mais reverenciados, mas seu apelo não se limitava à era viking. Embora os estudiosos tenham pensado que Thor era um deus indígena da Escandinávia, semelhanças entre o deus nórdico e outros fazem parecer quase certo que ele veio de uma divindade proto-indo-europeia. Deuses do trovão semelhantes podem ser encontrados tão longe quanto a Índia, onde o deus hindu Indra até compartilha seu cabelo ruivo. Thor era um deus dos trovões e tempestades, mas como muitos outros, ele também pegou aspectos de uma divindade da fertilidade e prosperidade. Como a chuva fertiliza o solo e faz as plantas crescerem, muitas religiões reconhecem deuses do céu destrutivos como tendo uma mão na doação de vida. No norte da Europa, Thor foi representado muito antes do auge da cultura nórdica. Os romanos notaram um deus germânico que é quase certamente o ancestral direto do deus trovão viking. Os romanos tipicamente atribuíam os nomes de seus próprios deuses àqueles que encontravam em outros lugares, acreditando que outras religiões adoravam seu próprio panteão sob diferentes nomes e disfarces. Os líderes militares romanos que encontraram pela primeira vez o povo do norte da Europa imediatamente viram as semelhanças entre seu próprio deus do céu empunhando trovões e Thor. Também o chamavam de Hércules. Enquanto Júpiter era uma figura mais velha e sábia, Thor era conhecido pela força e espírito aventureiro que definia o herói greco-romano. Nos séculos seguintes à queda de Roma, o povo germânico ainda não tinha desenvolvido totalmente seu próprio sistema de escrita. Ainda assim, Thor foi às vezes representado por missionários cristãos que começaram a pregar ao povo da Alemanha e da Grã-Bretanha. Um relato das obras de São Bonifácio no século VIII afirma que ele cortou uma árvore dedicada a um deus pagão na região de Hesse, na Alemanha. Durante a era viking, evidências sugerem que Thor era ainda mais amplamente reverenciado do que Odin. Enquanto Odin era uma figura muitas vezes mística e desconcertante, Thor personificou a força que os homens da época aspiravam. Símbolos ligados a Thor são frequentemente encontrados em toda a Escandinávia, Alemanha e Grã-Bretanha. Arqueólogos acreditam que havia encantos protetores e emprestaram ao portador a renomada Força de Deus. Nessa época, o nome de Thor também passou a ser amplamente usado para pessoas e lugares em toda a Escandinávia. Muitos nomes que são conhecidos do período prestam homenagem a Thor. Muitos lugares também foram nomeados em honra de Thor, tanto na Escandinávia quanto em áreas estabelecidas pelo povo nórdico. O deus do trovão nos últimos anos foi reescrito como filho de Odin, mas no início da religião germânica, Thor pode ter governado os outros deuses. Ao contrário das mitologias de lugares como a Grécia ou o Egito, a mitologia nórdica não colocou muita ênfase nas relações familiares entre seus deuses. Muitos, por exemplo, não têm nenhuma lenda sobrevivente que nomeie seus pais ou cônjuges. No entanto, Thor é uma exceção a isso. Ele é um membro central da família mais famosa da mitologia nórdica. Quando as lendas nórdicas foram escritas no século XIII, Thor era universalmente conhecido como um filho de Odin, o líder dos Aesir. Em muitos mitos, ele apareceu ao lado de seu pai enquanto lutavam, festejavam ou viajavam pelos 9 mundos. Embora Thor fosse seu filho mais famoso, sua mãe não era a esposa de Odin, Frigga. Muitas vezes sua mãe não é mencionada, mas quando ela é chamada de Jord e é uma Jotun. Por ser filho de Odin, Thor também era irmão de muitos dos outros deuses no panteão nórdico. Segundo os mitos, a esposa de Thor se chamava Sif, e ela era conhecida por seu cabelo comprido, que foi substituído por ouro real depois que Loki o roubou. Sif é frequentemente interpretada como uma deusa da colheita, fazendo de seu casamento um exemplo de uma conexão frequentemente vista entre um deus do céu e uma deusa da terra. Sif e Thor tiveram pelo menos um filho juntos, uma filha chamada Thrud. Infelizmente, muitos dos mitos de Thrud parecem ter sido perdidos. Thor também tinha um amante gigante chamado Jarlsaxa, com quem teve pelo menos um filho chamado Magni. Não está claro se ela ou Sif era mãe de seu outro filho, Modi. Os 3 filhos de Thor representam suas 3 características marcantes. O nome de Thrud significa força, Magni se traduz como poderoso, e Modi é a palavra nórdica antiga para ira. Muitos dos deuses nórdicos são conhecidos por apenas algumas lendas. Para a maioria, há apenas 1 ou 2 poemas sobreviventes que mencionam seus atos ou atributos.
Thor, no entanto, é o protagonista de muitos contos. Uma das histórias mais populares foi a da viagem de pesca de Thor com um gigante chamado Ymir. Thor era conhecido por sua força e, em muitas histórias, era mencionado como um matador de gigantes. Na maioria das vezes, ele foi capaz de usar sua força ou a ameaça dela para superar seus problemas. Em alguns casos, no entanto, a força não era suficiente. Algumas histórias mostraram a inteligência de Thor mais do que seu poder bruto. Por exemplo, em uma delas, quando o anão Alvis tentou reivindicar a filha de Thor como sua noiva, o deus não podia simplesmente lutar contra ele. Em vez disso, ele disse que Alvis tinha que provar seu valor através de um teste de enigmas. Thor arrastou propositalmente o teste, prolongando-o até o sol nascer. Como anões viravam pedra quando expostos à luz do sol, Alvis ficou petrificado e a filha de Thor foi salva. De vez em quando, Thor até teve que se humilhar para derrotar seus inimigos. Em uma história, Thor descobriu que seu martelo, Mjolnir, havia sido roubado enquanto ele dormia. Depois de muita busca, ele descobriu que um gigante chamado Thrym havia tomado e exigiu se casar com Freya em troca do martelo. Os deuses, é claro, não enviaram uma de suas mais belas deusas para ser a esposa de um gigante contra sua vontade. Então eles se reuniram para encontrar uma solução. Heimdall sugeriu que Thor se disfarçasse de Freya para pegar o Mjolnir de volta. Thor era contra a ideia, mas Loki decidiu acompanhá-lo com outro disfarce. Os dois foram ao palácio de Thrym disfarçados de mulheres com véus pesados para esconder seus rostos barbudos. No final, Thor recuperou seu martelo e matou todos os gigantes que estavam ali presentes. Mas nem sempre Thor saiu vitorioso. A história mais famosa da derrota de Thor foi contra um rei gigante chamado Utgard-Loki, que lhe atribuiu uma série de desafios que ele assumiu que seriam fáceis. O gigante primeiro desafiou Thor para uma luta contra um de seus servos, que ele acabou perdendo. Então ele pediu a Thor para levantar seu gato de estimação, mas o deus mal conseguia tirar uma pata do chão. Em um concurso de bebida, Thor foi incapaz de esvaziar nem metade de seu chifre. Ele foi finalmente encarregado de lutar contra uma serva do rei, uma velha enrugada, mas foi preso em questão de minutos. Thor foi humilhado, mas Utgard-Loki o elogiou por fazer muito melhor do que outro poderia ter conseguido. Essa história mostrou que Thor poderia ser derrotado, mas sua força ainda estava muito além da de qualquer homem ou mesmo dos outros deuses. Ele lutou bem contra coisas que nunca poderiam ser derrotadas. Contra a maioria dos inimigos, no entanto, Thor seria bem sucedido. Quando Loki se tornou inimigo dos deuses, Thor foi o único a quem ele não quis enfrentar de imediato, porque sabia que não era páreo para a ira do deus do trovão. Thor foi capaz de lutar contra inimigos tão poderosos, em parte porque ele tinha armas e armaduras notáveis. Sua notável força serviu-lhe bem, mas seus itens mágicos o tornaram quase imbatível. A mais famosa das armas de Thor foi seu martelo de guerra, Mjolnir. Embora sua alça fosse um pouco curta demais para ser perfeitamente equilibrada, o Mjolnir ainda era uma arma notável. Thor poderia atingir qualquer superfície com toda a sua força e o martelo não quebraria. Cada golpe com ele atingiria a potência máxima e com o objetivo perfeito. Quando jogado, ele também voaria automaticamente para a mão de Thor para que ele nunca ficasse desarmado por muito tempo. Segundo os mitos, o som do martelo de Thor atingindo seus inimigos criava um trovão. Arqueólogos que trabalham na Escandinávia frequentemente encontram pingentes ou amuletos na forma do martelo de Thor. Estes, juntamente com inscrições e outras imagens, fazem dele um dos símbolos mais usados na arte da Era Viking. Acredita-se que esses pingentes serviram como encantos protetores. Muitos creem que eles davam ao portador uma parte da lendária força do deus. Há também algumas evidências de que amuletos do Mjolnir foram usados como encantos de fertilidade também. O casamento de Thor com Sif e a conexão com a chuva fizeram dele uma figura de fertilidade. A prática de enterrar pequenos encantos em forma de martelo com as primeiras sementes semeadas na primavera continuou em algumas regiões rurais muito depois que as pessoas lá se converteram ao cristianismo. Uma escultura da Idade do Bronze que mostra um casal de pé diante de uma figura maior segurando um martelo foi tomada por alguns para mostrar que o símbolo foi usado no casamento por centenas de anos. Há também algumas evidências que sugerem que as representações do Mjolnir foram usadas de forma mais geral como símbolos de fé e devoção também. Uma das características centrais na mitologia nórdica era a crença no Ragnarok. O povo nórdico acreditava que o fim do mundo e a queda dos deuses tinham sido previstos em detalhes precisos e não podiam ser evitados. Muitas das histórias mais famosas de Thor incluem prenúncios sobre o Ragnarok e seu eventual destino.
Thor estava destinado a ser a maior oposição a Loki bem antes que a maioria dos outros deuses se tornasse hostis ao trapaceiro. Eventualmente, todos os deuses estariam contra Loki. A desconfiança repetida de Thor e a antipatia de Loki, no entanto, são às vezes os primeiros indicadores do eventual papel do trapaceiro como inimigo durante o Ragnarok. Thor também está ligado a um dos filhos de Loki. Mais de uma lenda coloca Thor em conflito com a serpente Jormungand. Quando Odin e os outros deuses descobriram a prole cruel de Loki, Angrboda, a serpente foi lançada para o mar. Foi lá que Thor tentou capturar e derrubar Jormungand pela primeira vez. Embora ele fosse capaz de pegar a serpente, o medo de seu companheiro o impediu de matá-la. Jormungand permaneceria no mar até o Ragnarok começar. Antes da última batalha, a grande serpente se arrastaria para a terra, esmagando montanhas e trazendo enormes ondas gigantescas. Quando a batalha começou, Thor mais uma vez enfrentaria Jormungand. Seria uma das maiores lutas do Ragnarok. Em última análise, Thor mataria a serpente. No entanto, ele não sobreviveria ao encontro. Durante a luta, Thor seria mordido. Quando Jormungand caiu, Thor tentaria ajudar Odin em sua luta contra Fenrir, mas faria apenas 9 passos antes do veneno da serpente matá-lo. Thor seria um dos muitos deuses a morrer durante o Ragnarok, mas seu legado não acabaria. Além de alguns de seus irmãos, os filhos de Thor sobreviveriam à destruição. Magni e Mod recuperariam o martelo de seu pai do campo de batalha e se juntariam aos outros sobreviventes para reconstruir Asgard. Thor era um deus importante para o povo da Escandinávia medieval, mas sua influência continua a ser sentida em nossa própria cultura. O nome de Thor não vive apenas em lugares e nos nomes. Em nossos calendários, o 5º dia da semana ainda é quinta-feira, ou dia de Thor. Muitos deuses têm influências sutis semelhantes no mundo moderno, mas Thor é uma das poucas divindades nórdicas que permanece bem conhecida e popular. Como uma figura tão importante na mitologia, Thor era referência frequentemente na poesia e literatura europeias. Muitos autores e estudiosos do século XIX e início do século XX da Alemanha usaram temas pagãos e folclore para promover um senso de orgulho nacional e étnico. Infelizmente, isso levou a antigos caracteres germânicos e nórdicos e imagens sendo adotadas para promover a superioridade cultural também. A Alemanha famosamente usou tais imagens como parte de sua propaganda oficial antes e durante a Segunda Guerra Mundial. No século XXI, o martelo de Thor é às vezes usado como símbolo por supremacistas brancos em toda a Europa e América do Norte. Alguns grupos, no entanto, restauraram a imagem do Mjolnir para um de seus propósitos originais. Alguns grupos neopagãos modernos usam o martelo como símbolo de sua fé, da mesma forma que os nórdicos medievais, e é até reconhecido como um símbolo religioso oficial por muitos governos. Para a maioria das pessoas, no entanto, o nome de Thor não traz à tona imagens de nacionalismo ou religião. Hoje, mais pessoas estão familiarizadas com Thor como uma fonte de entretenimento. Em 1962, o editor de quadrinhos Stan Lee, seu irmão Larry Lieber e o artista Jack Kirby reimaginaram Thor para um novo público. O deus nórdico tornou-se um herói dos quadrinhos. A Marvel Comics reimaginou o poderoso Thor, como ele era chamado de certa forma. O cabelo ruivo descrito nos escritos nórdicos foi alterado para loiro, e ele recebeu um capacete estereotipado. Em muitos aspectos, no entanto, o comediante Thor permaneceu relativamente fiel às suas origens antigas. Ele é um guerreiro imensamente forte e corajoso que pode invocar relâmpagos e encontros, entre outros vilões de quadrinhos, muitos dos mesmos gigantes e monstros que ele enfrentou nas lendas. O Mjolnir também foi incluído nesta reimaginação moderna. Além de sua precisão tradicional e capacidade de retornar à mão de Thor, o martelo também lhe concedeu o poder de voar e poderia dar a qualquer um digno a mesma força que o deus. Eventualmente, outras figuras mitológicas como Sif, Heimdall e Surtur foram escritas na história cada vez mais complexa dos quadrinhos. Thor também foi um membro fundador dos Vingadores e apareceu em todos os episódios dessa série. Ele também apareceu em muitos filmes da Marvel. Desde 2011, Thor é uma atração do universo cinematográfico da Marvel. Loki tem servido como um antagonista primário para muitos dos filmes da série, que, como sua inspiração mitológica, muitas vezes tem alianças vacilantes. Outros personagens da mitologia nórdica e locais, como Asgard, também têm destaque. Com o tempo, o personagem de Thor tornou-se mais humano e mais cômico, enquanto era retratado em cenários claramente modernos. Mas muitos elementos do personagem seriam muito familiares para o povo da era viking escandinávia. Já conhecia o verdadeiro Thor das lendas nórdicas ou só conhece o Thor da Marvel e dos quadrinhos? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Até a próxima!